Desde as primeiras linhas do livro de Gênesis, somos apresentados a uma narrativa rica e cheia de mistérios. Ao olharmos mais de perto, percebemos que a história não é apenas um relato da criação do mundo, mas uma profunda relação de Deus que aponta diretamente para a chegada de Jesus Cristo. O início, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nos convida ao poder do Criador de Deus e à ordem divina que está sendo estabelecida. No entanto, além da criação física, há uma criação espiritual que está sendo desvendada gradativamente ao longo das Escrituras. A narrativa de Gênesis é carregada de simbolismo que se revelam ao longo da história bíblica. Vejamos um exemplo. Um exemplo claro é a promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus diz claramente que a descendência da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia sobre a vida de Jesus, aquele que derrotaria o poder do pecado e da morte. O enigma de Gênesis, portanto, está como esses elementos aparentemente desconectados convergem no plano da salvação, que se cumpriria séculos depois. Jesus, ao longo dos capítulos de Gênesis, a genealogia começa a tomar forma e com ela o grande plano divino de redenção. Cada nome mencionado carrega uma importância espiritual que aponta para o Messias vindouro. Esses personagens não são meramente ancestrais, mas parte do intrigado desenho de Deus para a salvação da humanidade. O livro de Gênesis, portanto, serve como um prenúncio do que está por vir, tornando-se uma peça fundamental no nosso quebra-cabeça da fé cristã. Quando nós olhamos para a forma como Deus estabelece sua aliança com Abraão, por exemplo, nós vemos a relação gradativa de seu plano para redimir a humanidade, através de uma linhagem específica em Gênesis. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não se limita a Abraão ou sua descendência física, mas ecoa pela eternidade, apontando para Jesus o cumprimento dessa bênção. Portanto, Gênesis não é apenas um relato histórico. Cada versículo, cada nome e cada acontecimento está cuidadosamente colocado para nos conduzir à compreensão de que desde o princípio o plano de Deus era enviar Jesus como nosso Salvador. A história de Gênesis, ela é repleta de simbolismos e figuras proféticas e é uma verdadeira ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. A história de Abraão e Isaac é uma das mais profundas demonstrações de fé e obediências encontrada nas Escrituras. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus faz uma prova surpreendente a Abraão, ordenando-lhe que sacrifique seu filho amado, Isaque. Abraão, sem hesitar, segue a ordem divina, o que revela uma confiança extraordinária em Deus. Imagine só, que confiança! E em suas promessas, este ato não apenas testa a fé de Abraão, mas também serve como uma prefiguração do sacrifício de Jesus Cristo. Abraão
é muitas vezes chamado de pai da fé, e não é difícil entender o porquê, né? Sua disposição em sacrificar Isaac, o filho prometido por Deus, reflete uma obediência absoluta. Veja em Gênesis capítulo 15, no versículo 6. Afirma que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Esta confiança inabalável no Senhor molda a base de uma fé que transcende gerações e é um exemplo poderoso para todos os que seguem a Deus. Mas vejamos. Esse sacrifício de Isaac não foi consumado, pois Deus providenciou um carneiro para substituir o menino no altar. Essa ação prenuncia a vinda de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que morreria em nosso lugar. O carneiro preso pelos chifres no arbusto você irá encontrar em Gênesis capítulo 22, do 4 ao 32. O versículo 13, ele representa a provisão divina no momento da necessidade, apontando para Cristo como sacrifício final que redime o mundo. Além do simbolismo de sacrifício, a relação entre Abraão e Isaac é central para entendermos como Deus trabalha por meio de gerações. Abraão é chamado para deixar sua terra e confiar em Deus para um futuro incerto. E Isaac, como seu descendente, representa a continuidade dessa história, dessa fé. Lá em Gênesis capítulo 21, versículo 12, mostra que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão, uma promessa que continuaria a se desenrolar até culminar em Jesus. Portanto, a história de Abraão e Isaac é mais do que um relato de obediência extrema. Ela é uma das raízes fundamentais de nossa própria fé cristã. Então, assim, ilustrando a confiança em Deus e seu plano de salvação para a humanidade, essa narrativa conecta o passado ao futuro, mostrando como Deus usou essas figuras para pavimentar o caminho para o Messias. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho Isaac, não estava apenas diante de um teste de fé, mas de uma prefiguração clara do sacrifício de Jesus Cristo. Vemos em Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deus ordena: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, essa cena reverberará séculos depois, quando Deus oferece seu único filho, Jesus, para morrer pela humanidade.